atentado nas Torres Gêmeas em 1993. Esse eu nem fiquei sabendo. Explodiram um caminhão no subsolo de uma das torres. A ideia era derrubar a Torre Norte em cima da Torre Sul e as duas caírem. Ou seja, já existia um plano muito antigo para fazer isso, né? E aí é claro que você vê uns caras assim, que nessa parte eu vou botar na conta dos outros, tá? Não é a minha opinião, é o que alguns caras muito loucos falam, tá? Aí você fala, mas você não é meio louco também? Aí, ok, mas... Tá, mas tem um limite. Eu sou louco, mas não sou burro. eu acho. Um ex-agente do FBI chamado Ted Gunderson, ele trabalhou para o FBI a vida inteira e depois ele se aposentou, mas não queria ficar parado, montou uma empresa de investigação particular. Uhum. Esse cara acabou investigando o que aconteceu no 11 de setembro. E só para a galera entender, esse cara já quase chegou muito perto de ser o diretor-geral do FBI. Ele chegou a ser o diretor do FBI de toda a Costa Leste. Tinha mais de 1.000... Costa Oeste, perdão. Mais de 1.000 agentes debaixo dele. Então era um cara grande no FBI. E ele entrou no FBI com 17 anos, né? Só podia entrar com 18, mas deixaram ele entrar porque o cara tirou 10 em todas as provas. E ele trabalhava com contra-terrorismo. Então era a área dele, né? Ele disse que nas pesquisas que ele fez, isso está nas Gunderson Files, que tem uma pilha de documento lá, que ele descobriu que agentes do FBI tinham convencido alguns muçulmanos a botar essa bomba no subsolo das Torres Gêmeas. Olha. Mas aí, o que é engraçado nessas crônicas, né? Ele traz uma documentação comprobatória que um dos agentes falou, peraí, mas a gente vai dar uma bomba falsa para eles, né? Aí o superior falou, não, a gente vai dar uma bomba real. Aí falou, não, mas se for uma bomba real, eles vão explodir o prédio. Pô. Não, mas o objetivo é esse. E aí ele desenvolve uma teoria de que os neocons, que são os neoconservadores americanos que têm esse vínculo com o complexo industrial militar, que sempre querem guerra e capitalizam muito em cima de guerra, eles já queriam uma justificativa para partir para cima do Iraque e do Afeganistão com vários interesses. Primeiro interesse tinha o interesse de Israel também, de tirar um inimigo de cena, né, que é o Saddam Hussein. O Netanyahu sempre ia para a Assembleia Geral da ONU e para a mídia americana falar isso. O Netanyahu estudou nos Estados Unidos um bom tempo, fala inglês fluente, né? Então uma parte da história dele é vinculada com os Estados Unidos. Então eles queriam tirar um inimigo de cena, mas eles queriam também o acesso ao petróleo iraquiano, né? Então tem um monte de gente de interesse. Tem a galera de Israel, Estados Unidos, geopoliticamente, pessoal do petróleo. Então a ideia é que eles precisavam de uma justificativa para partir para cima. Então eles mesmos estavam incentivando pessoas com certos problemas psiquiátricos a fazer algum atentado para falar, aí ó, viu? Falei que fizeram alguma coisa? Então teve em 93... Aí, graças a Deus, o prédio segurou o tranco, né? Comprometeu algumas colunas principais ali do prédio, mas ele aguentou a bronca. Pô, esse é muito doido, porque assim, é meio que o cara, ele tá atingindo a própria população dentro... Exato. E assim, esse não tem traição maior do que isso, pô. Muito. Então, por isso tem um monte de gente que fica lá, esse cara tem que ser punido e tal. Então, assim, a teoria do Ted Gunderson, ele é investigador do FBI, era aposentado, né? Ele morreu de uma forma bem exótica, né? É mesmo? Morreu como? Cara, tentaram matar ele várias vezes, né? Muitas vezes, bomba, tiro. Os caras ligavam pra casa dele e falavam, vai pra casa hoje não, que os caras estão te esperando e tal. E aí, de repente, ele, segundo o Anthony Lutidi, que era o médico pessoal dele, tem vídeo aí na internet à vontade, ele começou a aparecer com a ponta dos dedos escuras e o nariz escuro. E aí o médico fez um estudo, alguns exames e descobriu que ele tinha sido envenenado com arsênio. E o arsênio é um elemento radioativo que gera câncer rápido, né? E eles descobriram arsênio nos talheres da casa dele, nos copos e no carro, espalhado no banco do carro, no volante do carro. E depois de 6 meses ele morreu de câncer na bexiga. Mas isso já foi no final dos anos 90, já tem um tempinho. Então envenenadaço, né? Sabendo que ele foi envenenado. Super envenenado, né? Com comprovação do médico. Caralho. Ele batia de frente com grupos muito poderosos, né? Complexo Industrial Militar, com o Pentágono, batia de frente até com o pessoal de Israel também. Né? Ele disse que o Israel já estava tentando matá-lo e tal. Então, ele, já no 11 de setembro, ele foi o cara que veio à tona e falou, olha, o Mohamed Atta, que foi um dos pilotos, ele foi treinado na base aérea americana com suporte da FBI, pô. De novo, né? Ele estudou aquele atentado de Oklahoma, que a galera até acha que foi uma bomba nuclear tática, porque era uma bomba pequenininha que arrebentou o quarteirão inteiro, cortou metade do prédio, uma coisa horrorosa quem pesquisar nesse atentado de Oklahoma.
E ele falou que foi o próprio FBI que botou pilha no cara pra fazer isso. Que viagem. É muita loucura, né? Muita loucura, É cara. difícil de acreditar, mas estuda lá. Eu não tô falando que é verdade, mas vale a pena dar Cara, é um calhamaço de documentos, de entrevista, é porque não há um interesse, né, que isso seja divulgado também. Mas é um estudo interessantíssimo. As crônicas de Ted Gunderson, como são conhecidas, né? E vários caras desses que tu cita aqui pra mim, cara, eles sempre morrem de um jeito esquisito, né, por cara? acaso, né? Da última vez que tu veio aqui, um cara que tu falou que me entrou na minha mente, depois eu fui até dar uma estudadinha ali um pouquinho sobre ele, sobre as coisas, foi o Malachi Martin. Malachi Martin. Também morreu Caiu da escada, né? cara? Tomou um empurrãozinho. De algo, sei lá, do capeta. É, e ele tava indo fazer um exorcismo, né? Então, muito do capeta ou de alguém que não tava gostando, né? Eu acho que ele, antes de morrer, quando ele tava ali no hospital internado, ele falou que um demônio tinha empurrado ele, né? Então, parece que não foi ser humano, acho que foi espiritual, segundo ele mesmo falou, né? Bom, sei lá. Mas um amigo dele, lá americano, né? Ele era irlandês, radicado no Vaticano. Um amigo dele já tinha se assassinado dentro da igreja, tomou uns tiros na cara lá dentro da igreja. Muito sinistro. O problema agora é que se a gente tiver uma guerra escalando lá no Irã, é que provavelmente você vai ter junto uma crise econômica. Vai ser diferente do 11 de setembro. No 11 de setembro era só guerra, não tinha uma crise econômica, uma quebradeira global. E os dados econômicos estão mostrando que parece que uma crise de 29 ou pior está chegando. Né? A gente está vendo uma teoria que é chamada teoria do milkshake do dólar, que é quando tem hora que os Estados Unidos eles jogam dinheiro no mercado e tem hora que eles sugam o dinheiro do mercado. Então, quando suga, é como se fosse um cara com canudo puxando milkshake. Então, os Estados Unidos estão fazendo isso agora. Eles estão sugando o dólar no mundo, o dólar está ficando escasso, então a gente tem uma crise de liquidez no mundo. Não tem mais dinheiro circulando. Isso aí, meus irmãos, junto com o carry trade no Japão, para quebrar o mundo, não demora muito, tá? Principalmente se o petróleo subir. Então, aí é toda uma outra conversa, né? Toda uma outra conversa. Mas, para a galera entender, Revolução Islâmica no Irã, os Estados Unidos contrata Saddam Hussein para fazer uma guerra de procuração, a guerra empata, só que Saddam Hussein fala, Estados Unidos não preciso de você mais não, que agora eu tenho minhas paradas. Não quero mais aceitar só dólar para vender o petróleo, vou aceitar outras moedas. Os Estados Unidos falou, não, aí tu quebra o petrodólar, aí guerra do Golfo, entendeu? Aí foram lá e quebraram os caras. Então, é sempre assim. Quando teve a Revolução Russa, em 1917, os Estados Unidos falaram, isso é um problema, né? Eles estão tomando conta da Europa, Segunda Guerra Mundial. Aí, quando nos antecedentes da Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fizeram? Precisamos de algum maluco para conter o avanço da União Soviética. Acharam um alemão loucaço chamado Adolfinho, Adolfinho Asqueroso. E aí, o Senado americano patrocinou o cara, na pessoa de um senador chamado Prescott Bush. Se você botar no Google assim, Prescott Bush Hitler, você vai chegar a uma matéria do The Guardian, que você vai entender toda a história do motivo pelo qual os Estados Unidos patrocinaram o Hitler para destruir a União Soviética. Só que aí quando ele chega até a União Soviética, depois já tem engolido Polônia, Áustria, aí ele fala, aí os Estados Unidos, agora meu campeão, vai lá e arrebenta com a União Soviética para mim. Ele vai lá, aperta a mão dos caras e faz o pacto Ribbentrop-Molotov, que é o pacto de não agressão. Os caras, não, campeão, não foi para isso que eu te contratei, pô. Aí o cara se volta. É sempre assim, cara. Entendi. Osama Bin Laden foi assim também. Sim, pô. Os Estados Unidos, a CIA treinou e contratou o cara para expulsar os russos do Afeganistão. Ele fez o serviço, só que depois ele se levanta contra os próprios americanos. Tudo cobra criada. E aí os caras também não aprendem essa lição, né, cara? Porque nem é como se tivesse acontecido uma vez ou duas. Sabe qual é o detalhe? A gente olha assim e fala, cara, mas é muita burrice. Você vai escorregar na mesma casca da banana, mas é ótimo ter um bicho-papão. Que o bicho-papão justifica invadir país, ter guerra, botar de trilhões do governo americano para comprar arma, o complexo industrial fica felizaço. Mas então, sempre tem que ter um bicho-papão. Mas é uma fase ruim para fazer isso nos Estados Unidos lá, não é como se eles estivessem com a economia deles bombando. Nesse momento agora? Nesse momento agora. Então, não é uma fase ruim não, porque, presta atenção, o Trump, na minha opinião, no que a gente tem visto, está determinado a vencer o Nobel da Paz. Tá. Ele está determinado. Então, para ele, quanto mais encrenca, melhor. Quando o negócio estiver insuportável, ele fala, não, vamos sentar e vamos conversar e resolve. Aí tu, poxa, muito obrigado, Trump. Então, eles querem... Ele tem esse poder pra valer? Não é só narrativa? A galera que banca ele tem. Entendi. Quem que banca ele hoje? O Vale do Silício. Só que o Vale do Silício não são a garotada que gosta de tecnologia. Aquilo ali é o braço tecnológico do Pentágono. Tá? Vou indicar um artigo pra galera aqui da Whitney Webb, que é uma das jornalistas investigativas mais interessantes. Ela tem 2 livros, volume 1 e volume 2, que... Cara, depois você lê aquilo ali, você é outra pessoa. Você fala que não é possível, eu sou muito otário mesmo. Me enganaram minha vida inteira. One Nation Under Blackmail. Uma nação debaixo de chantagem. Sensacional. Você vai entender Jeffrey Epstein, você vai entender P. Diddy, você vai entender Trump, você vai entender toda essa... Peter Thiel. A Whitney Webb escreveu um artigo alguns anos atrás chamado The Military Origins of Facebook. As origens militares do Facebook. Vou dar um único exemplo rápido.
Depois do 11 de setembro, tudo mudou, né? Os Estados Unidos começaram aquela neura de a gente precisa achar os terroristas, todo mundo pode ser um terrorista, então tem que espionar as comunicações de todo mundo. Avião, a galera entrava no avião tranquilo, começou aquele negócio, aquela paranoia, não, todo mundo pode ser um terrorista. E aí surge um negócio chamado TIA, Total Information Awareness. Era um projeto do sistema americano de espionar tudo para tentar fazer o pré-crime, achar um terrorista antes dele fazer o crime. Tem a ver com Snowden isso daí? Tem 100%, 1000% a ver com o Snowden. Snowden revela esse plano um pouquinho mais para frente. É nessa época que surge um projeto chamado LifeLog da CIA. O LifeLog era analisar o que está todo mundo falando, fazendo, montar um banco de dados, jogar esse banco de dados num supercomputador e o computador prever quem é terrorista ou não pelo que o cara está falando. Caraca, Minority Report. Minority Report total. Só que aí o que acontece? O Congresso americano descobre isso e começa a reclamar. Fala, não, isso aí está ferindo privacidade, está ferindo a individualidade, a liberdade, não pode fazer isso. Aí o que eles sempre fazem quando vai para o ventilador? Ah, não, a gente vai encerrar o projeto. Aí encerra o projeto e terceiriza para o setor privado. Entendeu? Entendi. Porque aí o setor privado, aí, meu irmão, aí você não pode só cometer crime. Agora não está debaixo da supervisão do Congresso. Principalmente o Comitê de Inteligência do Senado, que é o que mais enche o saco desses caras. E aí o que aconteceu? Presta atenção na data, que a data é linda, tá? Dia 3 de fevereiro de 2003, nesse clima de pós-11 de setembro, guerra no Iraque, o Congresso ali pressionando, a CIA e o governo americano encerraram o LifeLog. No dia 4, o dia seguinte, Mark Zuckerberg cria o Facebook, que na época era The Facebook. Isso que ela explica nesse artigo, que o Facebook foi patrocinado pela CIA para continuar o projeto LifeLog, que tem tudo a ver com LifeLog, né? Como é que era o Facebook no início? O que você está pensando hoje? Aí o cara falava tudo, eles, obrigado, deixa eu jogar no sistema pra ver se você é terrorista, entendeu? Entendi, cara. Nossa, e a gente fazendo isso amarradão. Faz muito sentido, né? A gente só apenas entregando ali informações e tudo mais. Precisa mais algum esforço pra espionar o Não, cara? O cara agora eu te entrego tudo. Quanto mais você entregar, melhor. Feliz ainda, tentando Entendeu? me tornar influente, Exato. inclusive, né? Caralho. Bom, olha aqui, ó. Poxa, cara, a maior saudade da Daniel Mastral, olha. Lembro que uma vez vocês fizeram uma live e ele disse algo muito interessante sobre o arrebatamento. Que poderia acontecer em julho, né, de 2027. E a gente, como cristão, sabe como tem andado esse mundo, né? Cheio de problemas e conflitos se levantando. Mas, aí, diante do teu conhecimento, cara, o que tu tem aí a dizer pra gente? Tem algo programado durante esse período? Nossa, esse amigo tá com sono, né? Então ele é mais Pode paz ser amor, também, né? né? Mais Buffalo Soldier. Gosta de reggae. I wanna love you. Mas ritmo, né? Mais lento. Eu tava lembrando dos amigos meus baianos, figura, né? Cara, aí meio-dia eu te pego aí pra gente almoçar. Eu com minha filha pequena, 2 horas, cadê o cara? Aí eu falei, cadê você, rapaz? Não, tô chegando. Fui almoçar quase 4 da tarde. Aí fica falei, mais que difícil, isso, cara? né? Pô. Mas por que Abraço pro Vini e pra Lela, meus amigos. Ele foi meio específico aqui numa data aqui. Ele falou de 2027, porque o Mastral, ele tinha um raciocínio, cara, que eu acho que a grande tribulação começava em 2023. Ele já tinha falado que ia acontecer alguma coisa em outubro, ele mandou essa, mas ele tava falando mais sobre o 31 de outubro, não sobre o dia 7 de outubro, mas, né, vamos dar o crédito pro cara, porque ninguém sabia que ia acontecer algo em outubro. Eu só tava de olho naquele iMac dia 10 de setembro, 20 de setembro, 22 de setembro. Eu tava de olho, mas eu não imaginei que ia acontecer alguma coisa em outubro. Mas ele tinha mandado essa já muitos anos antes. Muitos anos. Ele falou, em outubro de 2023 vai acontecer alguma parada estranha. E eu acho que por esse cálculo que ele fez, né, a tribulação ela dura 7 anos. E a metade da tribulação, que é quando começa a grande tribulação, que o anticristo começa a perseguir todo mundo, e aí vira o caos o mundo, é 3 anos e meio depois de 2023. Então, acho que ele fez umas contas lá, falou, 2023 mais 3 anos e meio, chega em 2027, ali começa a grande tribulação, ali acontece o arrebatamento. Eu tô tentando entender de onde que ele tirou essa data, né? A gente lembra também, para quem quiser assistir a nossa outra conversa, teve aquele negócio da inteligência artificial 2027, que o cara acha que pode exterminar a humanidade se der aquela curvinha no gráfico que a gente mostrou, né? O Fábio Akita teve aqui na semana passada, na sexta-feira, e ele falou de tecnologia? né? Ele entrou nessa da inteligência artificial e, assim, o ponto de vista dele é diferente. Então, assim, nesse sentido aí, pelo menos, segundo o Fábio Akita, a gente pode ficar em paz, que a inteligência artificial não é nem inteligente e nem capaz de se tornar a ponto de acontecer essa parada aí. Deus Tomara.